Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos nesta live para juntos meditar um pouco na palavra do Senhor, que foi uma das recomendações do Senhor, que nós crescêssemos na graça e no conhecimento e que nós analisasse as Sagradas Escrituras, porque nela nós iremos conseguir a vida eterna. Por isso que muitos erram, porque não examina as Escrituras. Então a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E nesta noite eu escolhi um tema direcionado pelo Espírito Santo, porque tudo que nós venha a fazer tem que ser a direção do Senhor. E Deus tem colocado no meu coração um tema para nos tratar o nosso sentimento, tratar o nosso percurso que nós estamos seguindo, que o percurso não é outro a não ser morar no céu. E o tema nesta manhã eu escolhi, vai falar um pouquinho sobre o orgulho e a inveja. Esse tema que muitas vezes, sem mesmo a gente perceber, acabamos que caindo na cilada do inimigo. Sem que percebamos, muitas vezes há um comentário e você diz: eu não tenho inveja de ninguém, eu não sinto inveja, eu não sou orgulhoso. Mas se tratando na prática, muitas vezes esse sentimento acaba entrando em nosso coração sem que percebemos. E isso eu vou tentar explicar para os irmãos de uma maneira bem sucinta, para não se tornar cansativo. Eu quero deixar bem breve para os irmãos, e os irmãos também podem estar procurando em casa, podem estar analisando melhor os textos, os versículos que a gente for deixando para os irmãos. E, além disso, o Espírito Santo estará também revelando de forma mais concreta, clara, na vida de cada um. Amém? Oramos ao Senhor para iniciarmos essa aula. Senhor, Deus Pai, agradeço a Ti por mais esta rica oportunidade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha esclarecer em nossa mente, em nossos corações, ó Deus, e venha retirar todo sentimento faccioso, todo sentimento que não condiz com Tua vontade. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. O tema, ele é bem claro. Nós vemos que o primeiro homicídio que aconteceu na história, ele se tornou por causa da inveja. Os irmãos bem conhecem o texto que fala de Abel, de Caim. Nós vemos ali um homicídio acontecer devido o irmão sentir inveja do outro irmão. E isso de uma maneira espiritual. Os dois tinham conhecimento de Deus, os dois estavam ofertando algo a Deus. Isso que é mais importante ressaltar, que os dois estavam ofertando alguma coisa ao Senhor. E por Deus aceitar a oferta de Abel, Caim se entristeceu grandemente e o seu semblante descaiu, de maneira que Deus até chegou a ele e perguntou: por que desfaleceste o teu semblante? Por que te iraste? Eis a pergunta do próprio Deus para Caim. O texto encontra-se em Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7. Quero ler também com os irmãos, para melhor ênfase desse contexto, Provérbios, capítulo 16, versículo 16 até o 20. Leamos Provérbios para iniciar. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata.
O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, mas o que guarda o seu caminho preserva sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será muito mais que feliz. Gênesis capítulo 1, 4, de 1 ao 7, diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos as suas ofertas e a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para a Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor lhe disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele te dominarás. Esta palavra está falando quando Caim se levantou contra Abel e o matou. Interessante que antes de acontecer esse episódio, o próprio Deus, como nós vimos aqui no versículo, chegou a Caim e o questionou e o orientou: por que o teu semblante caiu? Nos dias de hoje, nós vemos muitas conquistas, pessoas conquistando os bens materiais, posição social. Isso é maravilhoso. E eu quero ressaltar que esse desejo, ele vem de forma enganosa, de forma camuflada, porque ninguém é capaz de dizer, ou a minoria é capaz de dizer que eu tenho inveja, eu sinto inveja, porque essa própria palavra, ela é depressiva, menospressiva, ela é pequena. Eu perguntei para o Google até o significado para mim ter uma alusão melhor dessa palavra. O Google me respondeu que é desgosto provocado pela felicidade e prosperidade de outra pessoa. Então, a palavra inveja tem esse adjetivo ou essa composição de quando a pessoa invejosa vê outra pessoa possuir alguma coisa ou ter alguma coisa, ela se sente desgostosa e triste. Isso é bem notável. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmo que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Eu quero dizer que é muito mais fácil para essas pessoas com esse tipo de sentimento se entristecer com aquelas pessoas que se entristecem ao invés de alegrar-se com a conquista de alguém. Eu acredito que muitas pessoas que está ouvindo ou irá ouvir esta live, que vai se deparar com essa situação, ou já se deparou com alguma situação, de que você vir contar algo tão exorbitante, tão feliz, e você vê a outra pessoa do outro lado que você está contando uma vitória, uma bênção, uma conquista, essa pessoa não rejubilar junto com você de maneira que você até perceba isso. Isso nota-se que a pessoa não está feliz com a sua conquista. E esse sentimento não é outra coisa a não ser inveja. Outra denotação que pode se dar para a inveja, o invejoso muitas vezes, ele tem mais coisas do que você próprio. Às vezes a pessoa invejosa, ela tem casa própria, um carro dos melhores, se veste muito bem,
E talvez você nem tenha tantas coisas assim. Mas a pessoa invejosa, ela tem e ela não quer que você tenha. Então, quando você começa a possuir algumas coisas, essa pessoa se sente chateada e triste. Eu já trabalhei para patrão, para algum tipo de patrão, já prestei serviço, que muitas das vezes a gente ia contar, ou eu ia contar uma conquista, que eu comprei um carro, mesmo que parcelado, e conseguir perceber a insatisfação dessa pessoa que superior financeiramente, mas ao mesmo tempo se sentindo triste por ver que um seu funcionário com o seu colaborador está se dando bem. Então, isso hoje nós vamos ver na palavra do Senhor o cuidado que devemos cuidar. Por quê? Porque quando isso sucedeu, nós vemos que houve um assassinato. O inimigo colocou no coração de Caim para que matasse o seu próprio irmão, apenas porque Deus não recebeu a sua oferta, mas recebeu a oferta de Abel. Quero lembrar também que não é o valor da oferta que oferecemos ao Senhor que Ele vai receber. Quem oferta mais, Ele recebe, quem oferta menos, Ele não recebe. Não, o propósito da oferta é a motivação do ofertante, ofertar com um coração puro, ofertar ao Senhor com adoração. Nós vemos na Bíblia também aquela viúva que deu aquelas poucas moedas na salva e aquele homem rico que depositou grande quantidade, e os discípulos perguntaram para Jesus: quem fez mais? Aquele que deu muito ou aquela viúva que deu apenas a moeda? Eu quero dizer para os irmãos que certamente foi a viúva, porque ela não deu pouco, ela deu o que tinha e deu de coração. Então, não é propício ou interessante que você oferte grande quantidade apenas para ser visto. Muito bênção, é maravilhoso quando você pode ofertar grande quantidade, mas para abençoar a obra do Senhor, para abençoar o seu irmão, e não apenas para ser visto. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus, que quando fizer alguma coisa, faça em oculto. Se a sua mão direita estender a alguém, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas nós vemos algumas pessoas, e você talvez conheça alguma pessoa que faz e começa a se vangloriar, e se gloriar por ter feito. A Bíblia nos fala que essa pessoa já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Por quê? Quando é feito, certamente essa pessoa vai receber elogios, vai ser levantada em pedestais, então a sua recompensa já foi paga. Mas aquela pessoa que faz com a mão direita e a esquerda não fica sabendo, a Bíblia fala que a recompensa vem do Senhor. Amém? Vamos ler aqui o primeiro tópico, que diz o poder destrutivo da inveja. Inveja, uma das paixões da natureza. O tema inveja foi estudado por diversos pensadores. Entre podemos citar o famoso filósofo grego Aristóteles, o poeta romano. Este poeta diz: a palavra inveja é formada por etnos latino, dentro de, veride, olhar, que indica um olhar maléfico, maldoso. Não importa que ele tenha o objeto desejado, desde que o outro também não possua. É que eu acabei de dizer para os irmãos. Não importa que eu vou ter ou não. O que importa para o invejoso é que você não tenha. Não importa que eu não tenha uma casa. Você não tendo uma casa, para mim, eu estou satisfeito também. Então, isso é o sentimento da pessoa invejosa. A inveja é tida como uma paixão humana, que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. Esse sentimento terrível, que faz parte da velha natureza, está presente no mundo desde os primeiros seres humanos. É como eu acabei de dizer,
o exemplo de Caim, o exemplo de Abel, e também digo que esse sentimento está no meio de nós até hoje. Então é interessante, é prudente analisarmos esses sentimentos, essa situação. E não devemos também ser hipócritas, né? É interessante não sermos hipócritas. Por quê, irmão Alex? Porque a Bíblia fala que Deus vê o coração. Deus não vê como o homem vê. Talvez você vá rejubilar com um aspecto superficial com a conquista de alguém, mas lá no seu interior você tem esse sentimento. E eu não estou tratando aqui um assunto para que denigra a imagem de alguém ou de pessoas. Não, é um assunto para que nós possamos a cada dia estar mais prontos para a vinda do Senhor. Porque esse sentimento, além de trazer mal para outra pessoa, o maior prejudicado é a pessoa invejosa. É impossível uma pessoa invejosa ser feliz, porque uma pessoa que não consegue se alegrar com a conquista do outro, ela não é feliz, ela não sente a felicidade. Tanto vemos que Caim, ao não ser aceito pelo Senhor, e ele teve tempo de se retratar, ele teve tempo de tirar esse sentimento de dentro do seu coração, orar a Deus, e Deus até futuramente vir a receber a oferta ou uma outra oferta que ele ofertasse ao Senhor. Ele não o fez, ele preferiu ter esse sentimento de inveja. Em Gênesis, como nós já lemos, fala de Caim se entristecendo muito. Vamos ler agora o tópico 2, que diz: Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. Quando Caim e Abel se posicionaram para oferecer o sacrifício a Deus, eles estavam em condição iguais e de potencial rivalidade buscar o mesmo objetivo, a aprovação divina de suas ofertas. Quando um alcança e o outro não, fica evidente a rivalidade, a disputa. As duas ofertas estavam previstas na lei dos israelitas: os primogênitos do rebanho, que é o primeiro, e as melhores das primícias do campo, que diz que consta em Êxodo 34, 19, e Êxodo também 22, 26. No entanto, Caim estava ciente de que não havia alcançado o favor de Deus e que seu irmão sim. O texto afirma que intentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus não estava atento para o valor do sacrifício, mas para a motivação e o coração dos ofertantes. É o que eu acabei de ressaltar, que Deus, ele não vê simplesmente os gestos, mas Deus vê a intenção do coração. Em Samuel está escrito que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes fazemos muitos sacrifícios, mas não obedecemos. Então Deus, ele está atento para a nossa motivação. O que nos motiva a fazer uma boa ação, a dar uma coberta no tempo de frio, a dar uma roupa para aquele que está sem roupa? Qual é essa motivação? Para sermos aplaudidos pelo pastor, pelo vizinho, pelo grupo de jovens, pelo grupo de amigos no trabalho. Para que o que fazemos? Quando fazemos alguma coisa, diz a palavra do Senhor, tudo o que fizermos, devemos fazer como se fosse a Deus. Quando estamos trabalhando no nosso trabalho secular, cotidiano, devemos estar trabalhando como se estivéssemos trabalhando para Deus. Eu sou padeiro, confeiteiro, salgadeiro. Eu, quando estou fazendo alguma coisa, devo estar fazendo com um tanto afinco, amor, como se estivesse fazendo para Deus. Quando uma esposa está fazendo uma comida para os seus filhos que chegarão da escola, o seu marido que chegará do trabalho, deve estar fazendo essa comida como se estivesse fazendo para Deus.
É assim que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Por quê? Isso nos cria o bem-estar. Isso arranca fora todo sentimento faccioso, de ira, de disputa, de pelejas, de brigas, de invejas e até de homicídio. Hoje, muitas vezes, não vai ocorrer de um crente, não é comum pelo menos, um crente matar o outro. Mas é muito comum, nos dias que estamos vivendo, algumas pessoas intituladas cristãos que matam o seu irmão com palavras, que matam o seu irmão denegrindo a imagem desse irmão, tentando o rebaixar, tentando o diminuir, porque sente inveja desse irmão. Nós vemos até, infelizmente, e isso não é nos dias atuais, nós vemos até no tempo de Cristo, no tempo que Paulo escreveu as epístolas, que um queria ser de Pedro, outro queria ser de Paulo, outro queria ser de Cefas, havendo dissensões no meio do povo de Deus. E Paulo adverte, não convém que façamos assim. Antes, tivamos um para com os outros um sentimento benigno, de amor próprio, um sentimento que estende a mão para ajudar, sem esperar nada em troca. E um sentimento puro, porque Deus, Ele conhece o que pensamos e o que estamos sentindo. Amém? Bom, temos aqui também, Caim teve tempo para tratar o sentimento de inveja. Tanto é que quando Caim estava com esse sentimento, por isso é bom ressaltar também que Deus, quando nós estamos errando, Deus não se afasta totalmente ou diretamente de nós. Ele nos adverte, chega até nós e nos dá a condição de arrependimento, nos dá a condição de melhora. Aqui o texto está dizendo aqui, Caim teve tempo para tratar o sentimento de inveja. A narrativa de rivalidade entre irmãos, Caim e Abel, nos revela o primeiro homicídio do planeta. Demonstra ainda que Deus não interrompe o diálogo com Caim logo de imediato. Ele o recorda da sua liberdade frente ao mal e ao bem. Um alerta de que o ser humano não está predestinado ao mal, mas ele tem escolha. Ciente do perigo da inveja que o assediava, se dedicasse a controlar os seus sentimentos e emoções. É isso que Deus nos dá. Deus nos dá tempo de arrependimento. Amém? Antes de Caim assassinar Abel, Deus o alerta a respeito da maldade que estava em seu coração. E ele teve oportunidade de refletir a respeito do estado do seu coração e corrigir o seu comportamento. As perguntas que o Senhor dirigiu a Caim eram bem reflexivas, ou seja, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se queremos tratar de extirpar da nossa alma a inveja e a maldade, não podemos ignorá-la. Tiago adverte a respeito do engodo da concupiscência com o processo de forma no interior das pessoas, podendo ser interrompido se o cristão não se deixar levar pelos desejos e paixões. Infelizmente, Caim optou por dar vazão ao impulso invejoso, que cometeu o primeiro homicídio. A maldade de Caim fica evidente no fato dele ter premeditado a morte do irmão, pois em seu coração já o havia assassinado. O exemplo de Caim é o retrato de muitos que, embora conheçam a Deus e até queiram servi-lo com suas ofertas, mas não permite que Jesus o transforme e arranque do coração a velha natureza. Então aqui nós vemos que o sentimento de inveja,
ele vem escondido. E, como eu já disse, as pessoas que sentem inveja não são aquelas pessoas que andam se autodominando invejosa. Você pode achar uma pessoa hoje se autodominando santa, do reteté, pentecostal, do manto, como alguns dizem, mas há uma pessoa se autodominar invejosa, eu sou invejosa, eu sou invejoso, não é fácil, não é comum. Por quê? Porque nós vemos que a inveja tem um sentimento de baixeza, um sentimento que não deixa a pessoa se alegrar com a alegria do outro. E eu acho até um pouco absurdo quando alguém vem te contar uma conquista. Irmão, eu comprei um carro e consegui pagar ele à vista. Não é possível, ou é possível, essa pessoa não se alegrar com você nos dias que estamos vivendo. Irmão, eu comprei uma casa. Irmão, eu consegui um ótimo emprego. Irmão, eu consegui quitar aquela dívida que vinha me atormentando há anos. Eu acho até impossível a pessoa não conseguir se alegrar com o fato de que esse irmão que estava angustiado pagando aluguel, esse irmão que estava angustiado endividado, esse irmão que estava angustiado andando a pé, esse irmão que estava com problema, hoje vem contar que foi solucionado esse problema e você não conseguir se alegrar com esse irmão. Então isso mostra que devemos chegar mais próximo de Deus, porque isso, como eu acabei de ler, é fruto da velha natureza. Quando estávamos no mundo, sentíamos sentimentos ruins. Hoje, nós temos o sentimento de temperança, mansidão, amor ao próximo. A palavra dos Deus nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Eu já citei em outra aula que ainda que nós falássemos língua dos anjos e dos homens, entregasse o nosso corpo para ser queimado, e se nós não tivesse o amor, nada adiantaria. Muitas pessoas irão ficar, isso não é o irmão Alex que está dizendo, é a palavra de Deus que diz, muitas pessoas, não poucas, irão ficar no arrebatamento da igreja, porque não conseguiram tirar do seu coração o sentimento de inveja, de lascívia, de disputa. Nos meios evangélicos, irmãos, que isso aconteça lá no mundo, da onde nós saímos, é natural. Se isso acontecer num centro de umbanda, num centro de macumba, numa outra denominação não cristã, é normal. Mas o que não é normal é que isso aconteça entre os cristãos, entre pessoas que foram lavadas, remidas no sangue de Jesus, para ganhar outras vidas para o reino do Senhor. Então eu não vou conseguir ganhar ninguém para Jesus se antes eu não tratar esse sentimento dentro de mim. E isso não é de uma hora para outra. Você que muitas vezes nunca parou para imaginar nesse sentimento, pensar que você tem ou não esse sentimento de inveja, comece a refletir nessa manhã. Se quando alguém vem contar alguma conquista para você, qual a sua receptividade? Qual é o sentimento que você denota para essa pessoa que está tão alegre com uma conquista? Ou até mesmo não venha a ser uma conquista material, mas olha, irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi o dom da cura, eu fui curado. Devemos se alegrar com aqueles que se alegram e entristecer com aqueles que se entristecem também. Então devemos tomar muito cuidado nos dias em que estamos vivendo, porque talvez nós façamos muitas coisas para o Senhor. Trabalhamos na igreja, evangelizamos, fazemos missão, fazemos algumas coisas para o Senhor, mas ainda o nosso sentimento não foi trabalhado. E talvez você possa dizer até,
eu citei a respeito do batismo com o Espírito Santo, talvez você até não conseguiu receber o batismo com o Espírito Santo porque existe ainda dentro de você algum sentimento que não condiz com o Espírito Santo. E o Espírito Santo às vezes tem falado com você de algumas maneiras, e está falando também nessa manhã, e eu quero orar em nome de Jesus, que você a partir de então comece a trabalhar esse sentimento, porque não é um sentimento próprio de você. Não é você que quer ter inveja, não é você que quer ter essa disputa, mas é a velha natureza. A partir de quando houve a queda do homem, sentimentos invadiram o homem, sentimento de disputa, sentimentos de rivalidade, mas na casa do Senhor, devemos tratar esse sentimento, devemos eliminar do meio de nós esse sentimento, para que o Espírito de Deus comece a brotar, a frutificar os frutos do Espírito, que é sim o amor ao próximo, a mansidão, a temperança, o amor não fingido. É por isso que eu ressaltei também que não devemos fingir a alegria na conquista do outro, mas pedir para que Deus trabalhe o nosso coração. Como Caim teve tempo de se arrepender, eu quero pedir também que Deus nos dê tempo de trabalhar esse sentimento e para que possamos alcançar uma alegria completa. Porque muitas vezes, se você não consegue alegrar com a conquista de um irmão, certamente com a sua própria conquista, você não vai se alegrar também. Você vai ter sentimentos contrários. Você vai ter algo vazio dentro de você. Porque está faltando algo para você. Está faltando você compartilhar com a alegria do outro irmão, da conquista do outro irmão. Muitas vezes até no meio, quando alguém prega, e Deus usa esse pregador, quando alguém leciona, quando alguém canta, se você é cantor também, talvez você até tenha aquele sentimento, quando eu cantei eu não fui tão bem receptivo, quando eu cantei eu não fui tão bem aceito, mas analisa o seu coração, como que você está apresentando esse cântico ao Senhor. Você está apresentando ao Senhor ou você está fazendo uma encenação ao público que está te assistindo? Abel, quando ofertou ao Senhor, ofertou de coração, ofertou com sentimento, com motivação. Já Caim, o texto nos revelou que ele estava com rivalidade. Eu vou ofertar melhor, eu vou ofertar mais, porque eu vou ser aceito. Mas Deus não vê como o homem vê. Amém? Quero deixar bem enfatizado que Deus está nos dando tempo ainda de mudança. Deus está olhando sempre na nossa motivação. O que motivou? Qual é a nossa motivação? Por que estamos cantando? Por que estamos pregando? Por que estamos evangelizando? É para mim aumentado o meu cargo? Hoje eu sou presbítero, sou diácono, sou cooperador, eu vou fazer para me aumentar, para me subir de cargo? Ou é para que eu quero granjear, ganhar, aumentar o reino de Deus? Eu quero fazer com que esse sentimento de alegria, de satisfação, de paz interior, de certeza de salvação que eu tenho, eu quero que outras pessoas também tenham esse sentimento. Eu quero deixar nesta manhã esta mensagem para os irmãos, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.